Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem nós tivemos aí as divulgações referentes aos dados do desemprego no Brasil pelo IBGE e as notícias não são animadoras, né? O país ele tem um número recorde de desempregados, chegando a 14,3 milhões de pessoas e, além disso, o número de desalentados também cresce. Em um ano, o total de desempregados cresceu 20% e o de desalentados aumentou 25%, chegando a 6 milhões. Juntando aí desempregados com desalentados, são aproximadamente 20 milhões de pessoas. São números realmente assustadores, Fausto. Sim, Glauco, e o dado que saiu agora é um dado bastante importante, porque ele é o primeiro dado que pega janeiro, né? Ou seja, em 2021. É o trimestre que fechou agora. E, de alguma forma, o que a gente está assistindo do ponto de vista do mercado de trabalho é algo que a gente viu durante toda a pandemia e que, de alguma forma, agora ele vai se expressando de maneira um pouco mais clara. Há uma expectativa, ou pelo menos havia uma expectativa, de que o mercado de trabalho ele melhorasse, né? E até porque o próprio CAGED tinha, apesar dos seus problemas, ele tinha mostrado um crescimento no número de vagas. Mas o que o dado vai trazendo para a gente é que, de novo, o mercado de trabalho sofre com a questão da pandemia e atinge aí o seu maior índice de desemprego desde que a série histórica está sendo acompanhada. E mesmo quando você vai para trás, né, ou seja, tenta fazer um ajuste em relação à série anterior do próprio IBGE, a gente vai vendo que essa taxa é uma das maiores taxas da nossa história em mais de 30 anos. De alguma forma, nós estamos falando aí de um lado, tanto dos mais de 14 milhões de desempregados, mas é bom também comparar o dado que a gente tem em relação ao próprio ano passado nesse período. Porque o ano passado, esse período desse trimestre, a pandemia. E o que isso significa? De alguma forma, conforme a pandemia foi arrefecendo ali no final do ano passado e começo do ano, o que a gente viu? A gente viu um conjunto bastante importante de pessoas voltando ao mercado de trabalho. Essa volta ao mercado de trabalho, ela puxa a taxa de desemprego para cima, mas na prática, Glauco, para você ter uma ideia, nós estamos falando que alguma coisa perto de 8 milhões de pessoas, comparando com 2020, o trimestre, né, que terminou em janeiro de 2020, com o trimestre que terminou em janeiro de 2021, mais de 8 milhões de pessoas saíram do mercado de trabalho. Então você pode colocar a soma desses 8 milhões com o número de desempregados, que vai dar aí para a gente mais de 20 milhões de pessoas, se for comparar a diferença entre ano passado e esse ano. Ou seja, esse é um pouco o impacto da pandemia do mercado de trabalho. E vamos lembrar que janeiro ainda, esse período aí, dezembro, janeiro, era um período relativamente bom, ponto de vista pandêmico. A gente ainda estava com as curvas de contaminação e de mortalidade no patamar muito menor do que nós estamos vendo agora, que coloca para nós um desafio que muito provavelmente é o que a gente vai assistir nas próximas publicações da pesquisa, que deve mostrar o que está acontecendo em fevereiro e depois em março, é que a situação do mercado de trabalho deve se agravar muito. Isso não é para quem está, não só quem está acompanhando os números, mas para quem está vivendo a realidade do nosso país, sabe que isso não é nenhuma surpresa. Não é à toa a necessidade e o debate com relação ao auxílio emergencial, porque uma parte bastante importante da população brasileira perdeu seu emprego, perdeu seu posto de trabalho, perdeu sua renda. E isso coloca alguns desafios aqui para frente, que de certo modo compromete uma parte importante do ano. É muito difícil imaginar esse mercado de trabalho reagindo antes de você controlar a pandemia, de um lado, e de outro, é sempre bom lembrar, né? Mesmo quando a pandemia começou, a gente estava com taxas de desemprego beirando os 12 milhões. Então, que a gente viu um salto muito grande do ponto de vista da pandemia, e agora o que a gente está assistindo um pouco é esse acomodamento. Só que como a pandemia faz o repique, a gente de fato nunca termina esse mundo pandêmico. Ele não terminando, ele impressiona o mercado de trabalho e coloca a situação das pessoas cada vez mais difícil. Ao mesmo tempo, a gente está vendo que
quando começa o processo de retorno aí do trabalho, alguma coisa assim, ele impacta principalmente o setor aí vinculado ao setor da informalidade, né, o conjunto de trabalhadores informais. É o primeiro que reage ali de alguma forma a gerar postos de trabalho. Na outra ponta, só que esse também é o setor que é mais impactado por esse sobe e desce da pandemia, e coloca uma série de dilemas para as pessoas. É bom lembrar que nós já estamos há mais de um ano, então, com a pandemia aí colocada, e que de alguma forma os mecanismos das famílias, né, as possibilidades que as famílias têm hoje de lidar com essa questão da taxa de desemprego é muito diferente do que a gente tinha um ano atrás. Seja porque o custo de vida cresceu muito, seja porque, de outro lado, a própria reserva que as famílias poderiam ter já não existem mais, uma vez que já passou aí quase um ano. E é interessante observar também as declarações do presidente Jair Bolsonaro, Fausto, porque ontem ele disse que a população brasileira tem que voltar a trabalhar. Primeiro que a população brasileira nunca deixou de trabalhar, né? As pessoas que uma minoria conseguiu fazer home office e boa parte daqueles que estão no mercado informal, infelizmente não tiveram condições de sobrevivência econômica por conta da redução do auxílio depois da suspensão do auxílio emergencial e precisaram continuar saindo às ruas, se arriscando, se expondo à contaminação para trazer alguma coisa para dentro de casa, já que o governo demorou demais nessa questão do retorno do auxílio emergencial. E quando a gente vê outros dados também, Fausto, né, juntando o desemprego, o mercado informal, as pessoas simplesmente não dá para dizer, olha, vocês têm que voltar a trabalhar, porque não existem condições hoje no mercado de trabalho dessas pessoas serem reinseridas. Por isso, a necessidade do auxílio emergencial se torna ainda mais premente, mas um auxílio emergencial de R$600 ao menos, né, Fausto? Não, sem dúvida, Glauco, e para você ter uma ideia do que a gente está falando, as pessoas, primeiro, como você disse, nunca deixaram de trabalhar, mas um conjunto bastante importante nesses dados mostram que eles voltaram a trabalhar. E foi exatamente pelo retorno deles ao mercado de trabalho que a taxa de desemprego subiu. Ou seja, ela subiu porque um conjunto de pessoas que tinham desistido de procurar emprego no Brasil, eles retornam ali nesse trimestre, impulsionados inclusive por conta aí quando a pandemia estava arrefecendo, e quando eles vão para o mercado de trabalho, eles não encontram emprego. Ao não encontrar o emprego, a taxa sobe, né? O que os números mostram para a gente. De alguma forma, o que a gente está insistindo é que enquanto você não controla a pandemia, você minimamente não consegue estruturar investimento, não consegue reorganizar a economia, você não consegue gerar emprego. Isso é o mínimo do que a gente está esperando. A discussão do auxílio emergencial é uma tentativa de mitigar esse problema, né? Inclusive de colaborar para que as pessoas possam, de fato, ou pelo menos uma parcela delas, possa ficar em casa, possa diminuir a contaminação, enquanto a vacinação deveria acelerar, que vai de fato resolver ou minimamente encaminhar o controle da pandemia. Como você não tem nem de um lado a vacina, ou melhor, tem ajudado muito a menos do que a necessidade. O próprio Ministério agora acabou de anunciar que a vacinação em abril será metade do que tinha anunciado antes. Ou seja, como você não encaminha de fato a questão da vacinação, de outro, você não resolve o problema do auxílio emergencial. Vamos lembrar que R$250, que deve ser a média do que vai sair a partir de abril, significa R$5 por dia. Ou seja, uma família que tenha como renda R$5 por dia, é inevitável que ele vá buscar novas formas de remuneração, novas rendas, para poder sobreviver. Então ele também continua na rua, continua buscando de alguma forma a sua sobrevivência, o que vai impactar a pandemia. Quer dizer, quando você olha para esse equacionamento, a gente vê que essa aposta do governo, de um lado, de colocar a questão da vida versus a questão do trabalho, a questão da economia, foi uma aposta absolutamente errada, né? Se você olhar o conjunto dos países, quando você enfrentou a pandemia, quanto mais rápido você coloca diretrizes que controlam a pandemia, mais rápido você, de alguma forma, consegue voltar a uma relativa normalidade. E aí sim o mercado de trabalho reage. O que nós estamos vendo hoje é que nós estamos no meio de um caos, em que de fato as pessoas não sabem se saem às ruas porque precisam sobreviver e se arriscam, ou ficam em casa e se protegem pelo vírus. E enquanto isso, nós estamos chegando à casa aí dos próximos 4.000 pessoas morrendo por dia.
o maior número de pessoas que morrem num dia por uma mesma causa da nossa história. Então é algo que está bastante assustador a posição do atual governo em relação a não compreender que vida e trabalho, vida e economia andam juntos. Não tem como separar isso. E cabe ao governo, inclusive, articular as ações de controle e garantia da vida, e aí a economia responde. Inclusive, ainda dentro desse âmbito da falsa dicotomia entre economia e a saúde, a gente observa alguns dados aqui, por exemplo, a queda do rendimento médio real, Fausto, que foi para 2.521, uma queda de 2,9% no trimestre. Quer dizer, existe um grande contingente de desempregados, a renda média caiu de uma forma geral, muitas pessoas no mercado informal. Um dos elementos que são chave, né, segundo a maior parte dos economistas, para puxar uma economia é o mercado interno. E hoje o Brasil não tem essa condição de usar o seu mercado interno para a retomada da economia, justamente porque as pessoas estão depauperadas, Fausto. Não, e mais do que isso, Glauco, o que a gente tem assistido é que mesmo quando a gente trabalha, quando a gente trabalha com a renda, né, com a renda disponível, ela vai pegar a renda de quem está empregado, ou seja, de quem está conseguindo trabalhar. A renda caiu para quem está conseguindo trabalhar, ou seja, isso é um dado. Essa renda, a renda real, ela é atualizada pelo índice geral de inflação, mas a inflação de alimentos, que é a inflação que impacta diretamente os mais pobres, ela, de certo modo, é bem mais alta do que a inflação geral, o que coloca também uma questão muito grave aí. Nós estamos vivendo hoje um momento de carestia, em que a diferença entre o que o sujeito recebe e o quanto evoluiu a sua renda e aquilo que de fato o preço custa ali no supermercado impactou demais, né? E de alguma forma a gente está vendo que cada vez menos as pessoas conseguem comprar com a remuneração que eles tinham, ou seja, você não teve uma recomposição salarial efetiva ao longo do ano passado, até por conta da crise econômica e da pandemia. Por outro lado, você teve uma aceleração dos preços, e uma aceleração dos preços principalmente de itens básicos. Isso coloca para o Brasil uma série de dilemas ali. A população está cada vez mais pobre, está cada vez conseguindo comprar menos, e o mercado de trabalho está cada vez mais comprimido. O que coloca para nós um sério desafio. Não vai ser no curto prazo que a gente vai conseguir recuperar isso. A partir do momento que você conseguir controlar a pandemia, o mercado ainda vai precisar de um tempo para conseguir equilibrar a questão do emprego. E vamos lembrar que o atual projeto é um projeto que trabalha e aposta numa alta taxa de desemprego para reduzir a renda média do trabalhador. Esse projeto que está aí em andamento acredita que de fato vai ser isso que vai minimamente aumentar as margens de lucro das empresas, e é assim que elas vão investir. É o oposto do que nós acreditamos, é o oposto do que a nossa história mostra. E que quando a economia melhora, a renda melhora, você tem ali um círculo virtuoso que vai impulsionando a própria economia do para frente. E a gente está vendo isso quando o Banco Central ele aumenta a taxa de juros, e ao aumentar a taxa de juros ele vai tentando esfriar a própria economia que já está gelada. Agora, Fausto, os dados referentes ao desemprego apresentados pelo CAGED e pela PNAD contínua do IBGE, eles são bastante discrepantes. Obviamente, as metodologias são distintas, mas ao que parece, pelo menos nos últimos tempos, essa diferença tem sido maior. Inclusive, nos discursos do governo só se utilizam os dados ali do CAGED. A mudança de metodologia que houve recentemente interfere para que essa diferença seja ainda maior do que era? Não, sem dúvida, porque o CAGED sofreu uma alteração bastante importante, tanto é que se chama de novo CAGED. A mudança no CAGED, de certo modo, ela impulsionou, né, ela colocou ali a obrigação do registro dos contratos temporários. Isso, de certo modo, inflou ali a contratação de um lado. De outro lado, ele ainda está compondo, ele não é, nem tudo vem do E-Social ainda, ele é uma composição de informações para poder chegar ao próprio CAGED, e a gente está vendo uma variação bastante grande entre um mês e outro na questão do ajuste, né? Porque as empresas também levam mais tempo para ajustar e tudo passa a ser contabilizado, o que de certo modo leva um pouco mais de tempo de ajustar isso. A gente tem algumas questões colocadas em relação ao CAGED, porque quando você compara, quando teve ali em 2019
um paralelo entre o velho CAGED e o novo CAGED, a gente viu uma diferença bastante grande no saldo do CAGED novo para o CAGED antigo, o que coloca para nós a seguinte questão: eles são incomparáveis, né? Então não é possível você afirmar que janeiro, fevereiro, como o governo diz, foi o melhor mês de geração de empregos da nossa história, porque esses dados são incomparáveis com os dados anteriores. Mas isso não quer dizer que você não esteja gerando empregos em janeiro e em fevereiro. É óbvio que você gerou empregos e o próprio dado da PNAD confirma que você gerou empregos. Menos do que o próprio CAGED diz, mas você gerou empregos. O problema, Glauco, é que nós estamos numa economia tão complicada, numa taxa de desemprego tão alta, e essas questões elas acabam sendo soterradas de fato, né? Essas discussões metodológicas acabam indicando menos do que elas de fato são. Primeiro porque o CAGED não pega toda a questão do trabalho informal, e mesmo o dado da PNAD, quando a gente pega o desemprego aberto, não pega esses 8 milhões de pessoas que eu falei para ti que saiu do mercado de trabalho entre janeiro do ano passado e janeiro desse ano. Então, quando a gente olha para a composição inteira do mercado de trabalho, por mais que você tenha gerado muitos empregos no setor formal, como o CAGED indicou, o número de pessoas que saiu do mercado é muito grande, né? E na outra ponta, é bom lembrar também que muito do que saiu no CAGED tem a ver com o programa ali de permanência do emprego que foi criado. Então, muitas pessoas ao longo da pandemia, elas também saíram do mercado de trabalho com seu contrato suspenso e passaram a receber lá o seguro-desemprego a partir do programa de manutenção do emprego. Com isso, o que aconteceu em janeiro, também em fevereiro, é que muitos desses contratos voltaram à ativa e eles passaram a ser registrados novamente. Isso também impulsiona a própria geração de empregos. Então, quando a gente olha ali para o dado do CAGED hoje, ele é um dado que está, de certo modo, distorcido, não por conta da metodologia, não por conta do próprio problema do CAGED, mas por conta da situação pandêmica e das medidas que foram ocupadas e que a gente vai, só com o tempo, poder olhar como o novo CAGED, de fato, vai representar ou vai expressar a geração de empregos reais no Brasil. Nós estamos naqueles momentos que a gente está com tudo meio fora do lugar, e a própria estatística tem dificuldade de nos mostrar essa realidade. Então, o que a gente apresentou no CAGED, que o governo tem falado, está aquém de conseguir fazer uma leitura mais efetiva do mercado. Por isso é importante esse dado da PNAD que saiu agora, porque é o primeiro dado desse ano, é o primeiro dado de 2021, que possibilita a gente olhar um pouco essa relação CAGED e PNAD. Para você ter uma ideia, se eu pegar os dados que a PNAD me mostra e somar lá o número de empregos gerados na ocupação formal, tanto do ponto de vista dos assalariados quanto do setor público, a gente vai ter em torno aí de 70 mil de emprego gerado, diferente do CAGED, que indicou alguma coisa a partir de 260 em janeiro. Então a gente ainda tem muito tempo aí, os próximos números vão ajudar a gente a compreender melhor para onde está indo a questão do mercado de trabalho. O problema é que, por outro lado, a gente tem um quadro pandêmico que de novo saiu do controle e de novo vai alterar bastante a nossa realidade do mercado de trabalho e do desemprego no Brasil. Infelizmente. Fausto, eu queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente e boa Páscoa a todos. Igualmente. Nós conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.